The Boys chegou ao fim, um episódio muito interessante e que tem algumas coisas bem legais, uma temática bastante colocada no episódio. Vamos discutir isso tudo depois da vinheta. Salve meus nerds, esse é mais um vídeo para você aqui no canal e The Boys acabou. The Boys acabou e acabou para mim no alto, né? Não no auge, mas no alto. A série fez algumas mudanças aí, né? Algumas correções de curso que para mim foram bastante positivas e fizeram nesse episódio. Eu diria até inclusive que parece que ouviram as críticas de muitas pessoas e conseguiram fazer, não é verdade isso, lógico, mas conseguiram fazer os reparos necessários. O tema aqui é sobre explosões, aquele momento em que você cansa e toma uma atitude muito drástica, dá um cavalo de pau e toma outra direção. Capitão Pátria ele é o primeiro a explodir, logo no início do episódio, depois de procurar pelo filho Ryan e ao mexer na bolsa dele encontra a foto onde está a Becca, o Bruto e o próprio Ryan. A explosão do Capitão Pátria ali se dá de forma quase literal, ele simplesmente lança o laser ocular dele em todo o aposento ali naquele quarto. Aquela meio quarto-sala do Ryan. O Ryan chega e ao ser confrontado com o pai, gera uma tensão ali. Ele joga no chão a foto e os dois ficam se olhando. Dá a entender que pode começar inclusive um conflito, mas qual dos dois vai iniciar o raio laser primeiro? Nenhum. O Ryan simplesmente vai embora sob os gritos do pai, que simplesmente manda volta, 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 mas também não vai atrás. Essa explosão do Capitão Pátria poderia ser colocada na prateleira de segredos da VOT, tranquilamente, tudo aconteceu ali dentro, mas o próprio capitão não consegue. Lá, no principal telejornal da empresa, ele desmascara a Victoria Newman. Ele diz a todos, ela é uma super heroína, usa inclusive esse termo. E é bastante constrangedor a forma como a gente vê a própria Vitória e a Espoleta, agora âncora do jornal, tentando disfarçar, dizendo que ela é uma herói do povo. Mas o que faz um homem que até então não encontrou ninguém que pudesse pará-lo? Lança um laser. Um laser diretamente no rosto da Vitória, mais precisamente na boca, mostra que ela realmente é uma super, muito super, porque nada acontece com ela. A partir daí, o Capitão Pátria precisa assumir de fato as rédeas da situação e assume com uma postura bastante surpreendente para mim. Ele até então mostra-se meio paspalho e aqui ele tem ideias, pede para Ashley, faz uma lista de todas as pessoas que têm algum segredo, alguma coisa, algum podre dos 7, principalmente minha, e assume a responsabilidade de eliminar todas as pessoas dessa lista e eliminar o presidente Bob Singer, mesmo que ele mesmo tenha que fazer isso, e de colocar a Vitória cumprindo o acordo. Vai, como diz ele, andar na linha. Caso contrário, vou pegar a sua filha e vou fazer dela ter uma vida de dor. O problema de quando você tem esse tipo de explosão é que normalmente você não consegue voltar atrás. O episódio tem o Billy Bruto mais humano de toda a temporada, mas também não é difícil. É muito fácil você ser humano quando você está de frente com a mortalidade. Billy Bruto aqui, embora na temporada inteira tenha dito e repetido que estava com seus dias contados, é colocado basicamente num leito de morte. E ao receber a ligação do Huey, meramente porque o amigo estava preocupado, queria saber do Billy onde ele estava, por que ele tinha sumido, ele se permite se mostrar fraco. Comenta sobre o restaurante de garçonetes seminuas e fala que quando contou isso para o irmão ri muito e pede um favor pós-mortem pro Huey. Vá lá, vai nesse restaurante em meu nome, em nome do meu irmão. O Huey tenta desconversar, mas no final ele diz, sim, eu vou, pode deixar que eu vou. Só que o Bruto está sempre também sendo tentado pela figura do Kessler, nosso Negan, que tá ali, olha, eu te dou o poder, olha o que eu fiz com Ezequiel, é só você cumprir a sua parte. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui sobre o Kessler. Ele me parece uma figura externa ao Bruto, não uma mera figura na mente dele, diferente da Becca. As vezes que a Becca apareceu foi para direcionar o Bruto a um caminho mais moral, um caminho mais correto, fazer o que é certo. Mas a escolha sempre foi do Bruto, ela nunca ofereceu nada a ele. Enquanto Kessler oferece o tempo inteiro e, como eu disse, fica lembrando, olha o que eu fiz no Ezequiel, posso fazer de novo. Inclusive naquele episódio onde há a luta, e o Kessler diz, o gelo que você me dá eu também posso te dar de volta. E se a gente parar para pensar, a temporada, principalmente no início, fez questão muito de mostrar que algo estava vivo dentro do corpo do Bruto. Um verme mostrava nas costas, principalmente na cabeça. Eu acredito que esse verme, essa coisa, tenha desenvolvido uma relação simbiótica com o Bruto e
assumido a forma do Kessler. E no fim das contas, vendo que não há esperança, o Billy também explode. Quando ele vê que o Ryan joga a Mallory longe e acaba matando ela sem querer, porque ele recusou a ideia de ser treinado para enfrentar no futuro e deter o Capitão Pátria, ele vende a alma pro diabo, pro Venom, pro Kessler. Ele perde todo o semblante debilitado, adoentado, olho vermelho que estava tendo desde os últimos episódios. O Bruto aparece novamente limpo, ileso. É como se tivesse sido colocado de novo numa câmara de cura e estava pronto para o combate, inclusive um combate que ele próprio inicia. Mas a questão que fica aqui é quem está no controle? Bruto ou Kessler Venom? E o Hughie também tem um destaque muito interessante, né? Ele é o mais humano de todos os The Boys ali e acaba percebendo no dia a dia comum algo que salva a si da morte, salva o próprio relacionamento, salva o presidente eleito Bob Singer. Coisas que passam desapercebidas por um olhar mais calejado, no caso de um apaixonado, saltam aos olhos. É a namorada que sente muito frio, a namorada que não consegue achar as chaves no carro com facilidade. É a mesmice do dia a dia que muitas das vezes para nós, como espectadores, é muito ruim de acompanhar, porque nós já temos a nossa própria mesmice e salva o dia ali para o Hughie, para Luz Estrela e para todos os outros envolvidos. E no fim da conta, o Hughie também explode. Mas ora, o Hughie, como eu disse, ele é o mais humano dos The Boys. Ele está num mundo de supers e num grupo de seres humanos com habilidades muito extraordinárias. Ele é um cara comum, a explosão dele então precisa ser diferente. Não é uma explosão para fora, é uma mudança. O cavalinho de pau que ele dá é uma mudança de comportamento ao receber um pedido de ajuda da Victoria Newman e perceber que ele perdeu completamente a sensibilidade que ele tinha ao sangue e depois de tantos banhos de sangue, esse episódio vai trazer mais um, ele simplesmente não liga mais, ele resolve juntar o grupo e convence eles a ajudar a Victoria Newman. Lógico, com uma suspeita, como diz o Leitinho, confia, mas com o pé atrás, mas ele consegue fazer a tentativa da mudança desse ciclo vicioso. A Luz Estrela também explode depois dela ter jogada na cara dela toda a hipocrisia, toda a forma com que ela, ao longo de sua vida, terceirizou culpas. Ela consegue se desvencilhar dos grilhões com um dado sacrifício físico, inclusive, e recupera seus poderes. Kimiko também explode e nos dá o vislumbre de sua voz, pela primeira vez em 4 temporadas. A Victoria Newman não, ela não explode. Ela é movimentada pelas explosões dos outros. Depois que o Capitão Pátria desmascara em rede nacional, ela tenta explodir, mas a explosão dele é maior e ele consegue colocar ela de volta no eixo com uma ameaça mortal. Uma ameaça a um filho para uma mãe, é sem dúvida uma ameaça que faz calar a boca. E por fim, ela é explodida pelo tentáculo, pela coisa que agora sai de Billy Bruto. Uma das cenas mais surpreendentes, né? Não se imaginava de forma alguma que Victoria Newman poderia ser assassinada, morta dessa forma nesse vídeo. Mas aqui ela tem a sua própria explosão, por assim dizer, e encerra a sua participação em The Boys, que eu lamento. Gostaria de ver ela mais atuante como Super, agora que foi desmascarada. Mas enfim. E ao final temos a explosão de alegria da Mana Saba. É um personagem que eu já comentei, tenho meus problemas, mas que mostra que agia nos bastidores mesmo depois da demissão, motivada por simples desafio autopessoal. E com a morte da Newman e a prisão do Bob Singer, culpado pela morte da vice-presidente, consegue colocar o seu fantoche na presidência dos Estados Unidos, um homem, o líder da Câmara dos Deputados, que vai fazer iniciar uma lei marcial e fazer um exército de supers sob o comando do Capitão Pátria. No fim das contas, The Boys termina da maneira que a gente gosta de ver como as coisas acontecem lá, tudo dando errado. Agora o grupo está completamente à margem da sociedade, de uma sociedade americana comandada por supers e que está em busca deles através da alcunha Luzes Estrelistas e repetindo os jargões que a esquerda diz, que a direita diz. Francês, Rio e Leitinho são levados embora, são capturados pelo governo. Kimiko e Luz Estrela conseguem fugir e o Bruto foge aí desse aparente padrão de
prendem os humanos, fogem os supers, ele nessa posição intermediária aí, está dentro de um carro com o Kessler no banco de trás. Honestamente, não imagino por quê. Talvez aí a direção, o roteiro nos diga que, de fato, quem está no comando é o Bruto. E nós temos, antes do fim, a oficialização do romance de Kimiko e Francês. Como eu disse no início desse vídeo, parece que o roteiro fez alguns reparos diante das críticas de muitas pessoas, e Francês já havia deixado no episódio passado de ser aquela figura melodramática triste, e agora ele vai assumir o romance que de fato sempre teve com a Kimiko, com direito a beijo na boca e tudo, oficialmente juntos, embora separados no final da série. Então é isso, meus nerds, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nosso último vídeo de review dessa temporada, lógico, mas a gente ainda pode conversar bastante sobre essa série, teorizar aí sobre o futuro. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha para a gente crescer e aumentar nosso engajamento. Eu sou Leandro Rocha e um forte abraço.